Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, vamos continuar a nossa caminhada de fé à luz da Palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 22 de junho. O Evangelho que este dia nos apresenta é de São Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estes versículos que nós ouvimos do capítulo 7 de São João, lembremos aqui Jesus está, de certa forma, concluindo o Sermão da Montanha. São uma série de ensinamentos que ele está transmitindo aos discípulos em vistas da boa convivência, do bom relacionamento que deve prevalecer dentro de uma comunidade cristã. E Jesus, então, ele vai tirando da realidade, usando inclusive imagens que certamente falavam muito para eles, esta imagem do cisco no olho do irmão, né, a trave no próprio olho. A gente poderia traduzir para o nosso contexto, quer dizer, há muitos ditados, muitas formas, mas, por exemplo, aquele em que a gente diz que não devemos jogar pedra no telhado dos outros, porque temos também nós telhado de vidro. Então, quer dizer, são formas pelas quais Jesus está chamando a atenção dos discípulos para atitudes bem práticas mesmo, né? Do julgamento é uma coisa muito comum, todos nós fazemos isso, o tempo todo a gente julga os outros. E a gente julga os outros segundo critérios muito próprios, muito pessoais. E às vezes esses critérios eles são baseados não em verdades, mas em omissões, em situações que nós queremos omitir em nós mesmos, em realidades que nós não aceitamos em nós. Elas estão presentes, algumas fragilidades, algumas características, e a gente ignora, a gente nega em nós para a gente dar conta de viver, né? Para a gente seguir adiante. Mas como isso não é possível de se fazer totalmente, então a gente começa a projetar no outro aquilo que nós negamos em nós mesmos. E aí percebemos uma série de defeitos, né? Palavra estranha para a gente se referir às pessoas, mas a gente descobre uma série de defeitos nos outros, porque, de fato, todos têm defeitos, todos têm fraquezas, fragilidades, todos nós, né? Mas a gente coloca como que um véu sobre os nossos próprios e tiramos este véu dos outros para poder julgá-los. E aí a questão é que com isso nós não crescemos, nós não melhoramos, nós não progredimos. Então é o que Jesus está dizendo, essa trave enorme, né, que está no nosso próprio olho, a gente precisa tirar isso, porque isso nos impede de sermos melhores. Então o melhor a fazer é nós cuidarmos destas nossas limitações, reconhecê-las, assumi-las
entender que elas fazem parte de nós e entender e assumi-las para podermos, inclusive, superá-las. E a partir daí, então, a gente, inclusive, ter mais complacência, mais compaixão para com os outros, diante dos seus próprios erros, das suas fragilidades, né? Então, são, mais uma vez dizendo, né, são ensinamentos que Jesus muito cuidadosamente, mas muito francamente também, ele vai transmitindo para os discípulos, não apenas os apóstolos, né, eles serão portadores disso para toda a comunidade cristã, para que a comunidade possa, de fato, revelar muito dessa pertença a Jesus, dessa pertença ao Evangelho. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, irmãos e irmãs.